são os idosos e profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19, né? E a gente preparou um VT para explicar melhor para você. Solta aí. A pandemia de Covid-19 paralisou e desacelerou diversos setores do mercado, mas impulsionou outras atividades que não eram muito requisitadas. A busca pela formalização de testamentos em cartório aumentou 134% entre os meses de abril e julho, em comparação ao mesmo período do ano passado. Esses dados são do Colégio Notarial do Brasil. Idosos e profissionais da saúde são os que mais têm procurado os cartórios. Coincidentemente, são também os que estão mais expostos nesse período de pandemia de Covid-19. Mas uma outra classe que também tem procurado os cartórios e tem chamado a atenção são os jovens. As pessoas estão mais preocupadas em garantir o correto encaminhamento de seus bens e que suas vontades sejam cumpridas em caso de morte. Alguns estados destacam-se no crescimento do número de testamentos concretizados. É o caso do estado do Amazonas, Ceará, Roraima, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso e Sergipe. Desde o ano passado, com a aprovação do Conselho Nacional de Justiça, os testamentos passaram a ser realizados também de forma online. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de Frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Tá aí, gente, o nosso quadro Café com Lei, toda quinta-feira com ela, doutora Adriana. Bom dia. Bom dia, Leite Estefânia. Prazer estar aqui novamente para a gente tratar de um assunto que para muitos é desagradável, mas Sim, é necessário. É necessário, né, doutora Adriana? É. Eu estava comentando com a doutora Adriana, gente, que triste esses números, né? Mas, infelizmente, são números que a gente tem que divulgar e um assunto que a gente tem que debater, né? E vocês sempre aí participando junto com a gente, fica à vontade, manda mensagem 9411-7777, sugestão de telespectador, que bom, né, doutora? Isso. Então, por que esses números aumentaram tanto? Diante dessa pandemia, as pessoas começaram a se preocupar mais de como vai deixar os bens, a família, né, doutora? Estefânia. Tem pessoas que se abstêm de falar de testamento porque acha que traz mal sorte, estou antecipando a minha morte. Não gosta de falar de testamento, né? Mas, na realidade, o testamento nada mais é do que um planejamento sucessório. O que seria isso? As pessoas, normalmente, elas trabalham e elas acumulam patrimônio, né? Você trabalha, você vai comprando um imóvel, você compra um apartamento, você compra um terreno, você compra um carro, enfim, você vai acumulando. E aí, quando você falece, se não houver testamento, esse patrimônio ele vai diretamente para os seus herdeiros legítimos e necessários. É isso que eu ia perguntar. Ele vai diretamente para a esposa? Se tiver esposa, vai para a esposa. Se tiver companheira, vai para companheiro e filhos, né? E se não tiver nada disso, vai para os pais. E se não tiver nada disso, vai para os irmãos, certo? Se não tiver nada disso, vai para os sobrinhos e assim sucessivamente. Vai tocando, né, para frente, né? O importante é que o testamento, ele permite a pessoa destinar metade do seu patrimônio para quem ele bem quiser, entendeu? Então, imagine que eu tenho uma tia... Metade como assim, doutora Adriana? Ele não pode, tipo, se ele não quiser deixar para ninguém da família mais próximo, ele quiser deixar, vou deixar minhas coisas para minha amiga, meu amigo, não sei o quê. Pode? Não. Não pode, Não, né? pode. Mesmo sendo vontade da pessoa. Mesmo sendo à vontade. Por quê? Ele poderia... se não tivesse nenhum herdeiro legítimo. Mas aí, de fato, ele não poderia. pode. Mas tendo, a legislação proíbe que todo o patrimônio, ou seja, todos os bens do falecido, seja destinado a uma única pessoa, né? Não pode. Ele pode dispor, né, apenas de 50% desse patrimônio. Entendi. Os demais, os outros 50% tem que ser dividido conforme a legislação que prevê se há pais,
se há esposa, se há filhos, vai seguir a vocação hereditária, como é chamado no Código Civil. A pessoa não pode nem escolher para quem quer dar as coisas. Não, não pode. Sim, a gente colocou aí no quadro, coloca novamente, Júnior, os estados, né, com maior número, né, o maior aumento aí no número de testamentos. Ó, tem o Amazonas, 1000%. 1000%. Gente. O crescimento lá foi assustador, justamente em razão do grande volume de mortes, né? O Ceará também, né, doutora? Exatamente. 933. Aí o outro é o quê? Roraima. 400%, depois o Distrito Federal, depois o Maranhão, Mato Grosso, Sergipe. Gente do céu. E, Estefânia, existe um folclore, uma cultura muito... Ai, gente, testamento, para que eu vou fazer testamento? Não, gente, testamento é uma coisa... quando eu morrer, deixa para os outros. Na realidade, esse é um pensamento que deveria deixar de existir. Porque o planejamento sucessório é indispensável para que você, ao falecer, deixe contemplado, ou seja, a sua vontade, a metade do seu patrimônio, vá ser obedecido, vai ser entregue para aquela pessoa que você tanto deseja que seja contemplado no seu testamento. Isto porque, se a pessoa vier a óbito e não tiver o testamento, certo? Existem 3 tipos de testamento, mas se não deixar um testamento, pode ser que eu tenha digamos, eu seja muito rica, né, Stefania? Eu tenho um motorista que eu gosto muito dele, da família dele, eu queria ampará-lo, digamos assim. Então, assim, ele jamais, se eu não deixar testamento, vai ter nada. Jamais ele vai receber alguma coisa minha. Jamais. Por quê? Porque ele não está na ordem de sucessão hereditária. Doutora Adriana, e no caso, se o homem ou a mulher tiver um relacionamento extraconjugal? Pode. Mas ele só pode dispor, repetindo, dos 50% dele. Imagine que você tem um patrimônio aí, digamos, uma casa de 100 mil reais, porque isso acontece, gente, de verdade. Uma casa de, digamos, 200 mil reais. Aí a pessoa vai lá, faz o testamento, de preferência o cerrado, porque o público, a própria esposa e os filhos vão tomar conhecimento, né? Ou então o particular. Mas ele faz um testamento cerrado e aí destinando parte daquele imóvel para, digamos, sua amante. Pensa a confusão que vai ser. Mas se o testamento estiver dentro das formalidades que a lei exige, ela vai ter direito. Infelizmente, para ódio da família, vai ter direito. Aquela, digamos, amante, aquela pseudo-esposa vai ter direito. Viu? E, doutora, outra pergunta. No caso, se a pessoa tem esse relacionamento extraconjugal, não deixou nada para a esposa, para esse relacionamento extraconjugal, quer dizer. E tem um filho, e aí? Não, o filho, vamos recapitular. O filho sempre, 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 para todos sempre, amém, será contemplado. Mesmo ele não tendo deixado, mesmo não tendo, estando dentro mesmo que ele não contemplou o filho ali, mas o filho já vai para a vocação hereditária, normalmente. Ele já é herdeiro legítimo. Entendi. Não tem como excluir o filho, não existe essa possibilidade. Olha, tá vendo? A não ser a possibilidade que aconteceu lá com a Suzane von Richthofen, que matou os pais. Aí ela fica fora, né? Só ficou o irmão como herdeiro. A própria lei prevê que aquele que comete um atentado, né? E ela fez por causa do dinheiro, né? Exatamente. Então, ela não tem direito à herança dos pais. Alma cebosa. Bom, vamos para a nossa cartela de pergunta. Vamos ver aí, o pessoal que a gente separou aqui para a doutora Adriana, que o pessoal está mandando. É possível deixar toda a herança ou parte dela para um animal de estimação? E aí? Oh, era tão bom, né, gente? Você não pode deixar para um animal de estimação. Mas fora do país pode. O povo vê muito isso nos filmes. Né? Nos Estados Unidos, deixou toda a fortuna para o seu gato. Aquele estilista que morreu, deixou tudo para o seu gato. E deixou uma cuidadora para o gato, né? A cuidadora que vai se dar bem nessa história. Mas o que acontece? No Brasil, a legislação não permite que... Por exemplo, Stefania, você tem duas coisas fofas, né? Tenho.
Então, digamos, você queria dizer, eu vou morrer, eu não tenho mesmo ninguém, vou deixar mesmo para meus filhos, cachorros. né? Para eles, especificamente, você não pode. Não pode. Mas você pode destinar para uma fundação, para uma instituição que cuide de animais. Certo? Porque o testamento, ele pode contemplar a pessoa jurídica também. Não só uma pessoa física. Se eu morrer, eu tiver fortuna, eu quiser deixar 50% se eu tiver família, né? Se eu tiver família, eu sou obrigado a deixar 50% para a família. E eu posso destinar 50% para o que eu quiser, para quem eu quiser, para a empresa que eu quiser, certo? Então, no seu caso, Stefânia, no caso de quem ama animais, que é o meu caso, que tenho 2 filhos, coisa mais fofa da mamãe amar, mas a mamãe não pode deixar nada para eles, né? Eles vão ter que trabalhar, construir a própria vida deles. É verdade. Mais uma pergunta que a gente separou, doutora Adriana, pode colocar, Júnior. Olha só. Qual a idade mínima para fazer um testamento? Para fazer um testamento, é necessário que a pessoa tenha discernimento dos seus atos. O nosso Código Civil, ele prevê que essa maturidade para fazer os atos da vida civil se dá aos 18 anos de idade. Menos de 18 anos de idade, ou seja, aliás, o testamento ele permite que a partir dos 16, certo? Mas 16 é muito novo. É muito novo. E ainda tem um detalhe, você fez um questionamento muito apropriado, Stefânia, mas 16 é muito novo. Tem um detalhe, eu posso fazer um testamento, Stefânia, e muita gente diz assim, fulano fez um testamento, vixe, pois se ele destinou aquela casa para alguém, então ele não pode mais mexer. Não é bem assim. Eu faço um testamento, hoje eu sou tua amiga, e eu decido destinar para você um carro. Eu vou dar para a Stefânia um carro. Mas aí, eu não morri ainda, porque o testamento só tem validade após a morte. Enquanto estiver vivo, não existe testamento, não existe cumprimento de testamento. Então, eu decido dar um carro para a Stefânia. Mas do meio por fim, eu digo, pensando bem, a Stefânia nem é minha amiga de verdade. Não vou dar carro. Eu não vou dar carro. Vou lá, altero o testamento. Eu contemplei a minha, digamos, o marido vai, tem um amante. Contemplou a amante num apartamento que ele comprou. A mulher vai e descobre. E ela vai, briga, ele vai e desfaz. Pronto, aquilo ali não vai mais valer. Aí entendeu? a bacana não ganha mais nada. O último testamento é o que vai valer, certo? Eu posso fazer 1000 testamentos. Eu posso contemplar quem eu quiser. E do meio para o fim eu posso tirar todo mundo que eu contemplei. Porque eu posso alterar o testamento, né? Mas para fazer testamento é preciso que a pessoa seja capaz, tenha discernimento dos seus atos, a pessoa saiba o que está fazendo. A pessoa não pode ser induzida, é um ato personalíssimo. Doutora Adriana, e o testamento pode ser invalidado? Pode. Por pode quê? ser invalidado, pode ser anulado. Primeiro, se ele não contemplar essa 50%. Esse 50%, se houver família, né? O testamento, ele pode sim ser... Tem uma palavra aí, gente, que era mais impugnado na justiça. Ele pode ser impugnado pelos herdeiros, certo? Agora, um testamento que é muito pouco provável ser impugnado pela família é o testamento feito no cartório, que é o público. Esse testamento aí quase impossível a pessoa alterar. Que ele registrou, tá certo. Ele registrou, ele fez junto com o tabelião, certo? Ele assinou com o tabelião, ele manifestou a vontade. Agora, digamos, alguém sabe que seu pai ou sua mãe tem Alzheimer, tem um patrimônio, leva esse pai e a mãe a fazer um testamento particular, coloca as testemunhas que ela quer, porque precisa de 3 testemunhas quando é particular, e aí acha que aquilo ali vai ter validade. Porém, se algum dos herdeiros da pessoa descobrir ou saber que aquela pessoa estava com Alzheimer na época, porque o Alzheimer é assim, uma hora a pessoa tem lucidez, outra hora não, né? Então, se a pessoa conseguir comprovar que o testador, ele tinha incapacidade mental, ele não discerniu os seus atos todo o tempo, o que acontece? Esse testamento pode ser sim invalidado. Mas eu quero reforçar, testamento não é algo desprezível. Você que tem patrimônio, lógico, quem não tem patrimônio não tem com que se preocupar com o testamento. Agora, quem tem patrimônio, muito patrimônio, esse planejamento previdenciário
Desculpa, gente, esse planejamento sucessório, é tanto previdenciário, esse planejamento sucessório, ele é indispensável. Por quê? Porque vai diminuir brigas quando você vê a óbito, certo? Quando abrir o testamento, já vai dizer que aquele apartamento ficou para não sei quem, aquela propriedade ficou para não sei quem. Pegando esse gancho que a senhora já pegou aqui, questão de brigas, a gente tem uma pergunta aqui no WhatsApp. Pode colocar, Júnior. Ó, meu nome é Josiane, eu quero saber se minha mãe pode ir atrás dos direitos dela pela casa da minha avó, que faleceu. E meu tio botou só o nome dele. E tem mais 2 irmãs e ele não mora na casa e quem mora é a minha tia. Essa questão é sempre muito... Gente, isso é corriqueiro. Corriqueiro, né, isso doutora acontece Adriana? todo dia, toda hora, 3x4. Diz que ele fez o inventário só no nome dele. Esperto, não, né? ele pode ter feito o inventário no nome dele, ele pode ser o inventariante da mãe dele. O que não pode é desprezar os outros irmãos. O que não pode é eles ficarem, elas podem impugnar. E aí, como faz, doutora? Aí, se existe um inventário, elas vão se habilitar eu não sei por que não estão, porque o Ministério Público manda intimar, né? Todo o juiz mundo, manda né? intimar todo mundo, melhor dizendo, o juiz manda intimar todo mundo. Então, a fazenda, todo mundo, tudo que envolve aquele patrimônio será chamado para os autos. Então, não tem por que dizer assim, minhas irmãs, meu irmão é o inventariante. Tá, ele é o inventariante, mas ele não é o dono do espólio. O dono do espólio é o falecido, certo? E se não tem testamento, vai seguir a vocação hereditária. Se tiver testamento, tudo bem. O que faleceu poderia ter destinado, sim, 50% do seu patrimônio para aquele único filho, certo? Mas havendo outros herdeiros, infelizmente, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, nesse caso, pode ser impugnado essa ação que ele fez, né? Pode, mesmo não tendo testamento, né? Não tendo testamento. Muitas pessoas não fazem também, ainda não costumam fazer o testamento, né, doutora? Por isso que acontece tanta... Mas é por uma questão cultural, Stefania. É uma questão cultural, né? Porque testamento não é um agouro. Testamento não é desejar que a pessoa... Agora você falou a palavra-chave. Testamento é organização. E mais uma vez, pessoal, eu posso fazer um testamento, me arrepender do que eu fiz, posso alterar o que eu fiz, eu posso tirar, não, a pessoa não merece esse aqui não, eu vou tirar, vou botar para outro. Você pode fazer essa alternância até o óbito, né? Porque depois do óbito vai ser o último testamento que ficou registrado. Aí tem mais